Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então retomando o nosso curso sobre a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos na aula passada que o nosso curso vai ser dividido em duas partes. Uma, a cristologia, ou seja, a identidade de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? A profissão de fé de São Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí depois, na segunda parte, o que Jesus veio fazer? O que é que o Filho de Deus encarnado veio fazer nesse mundo? A redenção, ou seja, a soteriologia. Então, iniciando essa primeira parte sobre a cristologia, nós precisamos entender um pouco, assim, pelo menos numa primeira abordagem, o que é essa realidade da encarnação. Ou seja, se vamos responder qual é a identidade de Jesus, quem Jesus é, nós precisamos entender que ele é unus ex trinitate, ou seja, uma pessoa da Santíssima Trindade. É a segunda pessoa. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não sabíamos que Deus era a Trindade. Com a vinda de Jesus ao mundo, do Filho ao mundo, nós descobrimos isso. Mas ele é Filho de Deus que se fez homem. Só que nós estamos meio que acostumados com isso. Todo domingo a gente diz, né? E por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Esse é o credo que nós colocamos, né? Niceno Constantinopolitano, ou aquele mais curto, né? O credo apostólico. Et incarnatus est. Ele se encarnou. O que isso quer dizer realmente? Deus se fez homem. Bom, em primeiro lugar, nós temos que nos deparar com a realidade escandalosa que isso é. Pegando um exemplo mais próximo de nós, vocês já ouviram falar de uma santa católica canonizada, que seu nome secular, o nome dela no mundo era Edith Stein. Edith Stein. Ela depois entrou como carmelita, como monja carmelita, e recebeu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela era uma filósofa judia, né? Foi secretária de um famoso filósofo, Edmund Husserl, e ela foi educada numa família devota, judia, só que foi perdendo a fé. E, como filósofa, né, se afastou de Deus. Aí ela se converteu, tornou-se católica. A conversão dela foi uma dessas coisas prodigiosas. Ela pegou a esmo numa biblioteca dos amigos a vida, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Não conseguiu parar de ler, leu aquele livro a noite inteira. No final do dia, quando o sol estava nascendo, ela fechou o livro e disse: aqui está a verdade. E se converteu. Isso aqui é só para localizar um pouco a historinha. Quem é Edith Stein? Bom, se converteu católica. Agora, imagina o horror que isso foi para a família dela. Família judia devota. E a mãe dela, né? Ficou muito, muito, muito sofrida com aquela coisa da filha se tornar cristã. Um dia, quando ela foi visitar a mãe, ela acompanhou a mãe até a sinagoga. E na volta para casa, as duas vinham meio silenciosas. A mãe perguntou para ela o que é que ela tinha achado das palavras do rabino. Edith Stein respondeu para a mãe: não, foram boas, assim, verdades importantes que ele disse ali, da palavra de Deus. A mãe disse:
se espantou e olhou para ela. Então quer dizer que nós judeus não somos tão maus assim. E Edith Stein, com tranquilidade, como boa católica, olhou para a mãe e disse: mãe, eu não me tornei católica por ódio ao nosso povo, mas eu me tornei católica porque eu creio que em Jesus se realizou a promessa do que o nosso povo esperava. E as duas continuaram caminhando, voltando para casa, até que a mãe rompeu o silêncio outra vez com uma pergunta bombástica. Mas se ele era um homem bom, por que se fez Deus? Essa é a pergunta do escândalo. Veja, existe nas cristologias modernas, entre os autores da moda, uma tendência de tratar Jesus como quem trata os santos, não é? Ou seja, Jesus é só um santão, ou seja, um santo num grau superior aos santos, claro, um grau maiúsculo. Então, assim, a tendência de olhar para Jesus como se fosse a história, como se fosse a biografia de um santo. Só que um santo superlativo, o santo mesmo, que é modelo de todos os outros santos. Mas Jesus não é isso. Jesus não é somente um santo maiúsculo. Porque os santos, quando são santos, eles se diminuem diante de Deus. De tal forma que existe realmente, no progresso da santidade, um caminho de tomada de consciência da maravilha do amor de Deus, da grandeza de Deus e da sua pequenez para ser instrumento de Deus. No entanto, em Jesus existe algo profundamente escandaloso. Embora Jesus seja muito humilde, como diz a carta aos Filipenses, humiliavit semetipsum, né? Ele se humilhou. Embora Jesus seja muito humilde, existe algo de escandaloso. E esse escândalo está lá, nessa pergunta da mãe de Edith Stein. Mas se ele era um homem bom, certas coisas que ele fez são absurdas. E nós temos que, realmente, para crer em Jesus, nos deparar com esse escândalo. Veja que negócio escandaloso. Eu estou aqui com o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é cheio desses escândalos. Por exemplo, capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus olha para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nota de rodapé, vida aqui não é vida biológica, vida eterna, vida zoé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo o que vive e crê em mim jamais morrerá. Gente, se uma pessoa humana pronunciar isso daqui, você pode atar essa pessoa numa camisa de força e levar para o manicômio. Ou você está de piada, você está brincando com a cara da gente, ou você é louco. Porque uma pessoa humana não pode dizer isso aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo anterior, capítulo 10, só para não ir muito longe, eu e o Pai somos um. Somos um, veja só, no grego original está a palavra ren, que é um em neutro, ou seja, eu e o Pai somos uma só coisa. Ele não está dizendo assim, eu e o Pai somos uma só pessoa, no masculino. Ele está dizendo, eu e o Pai somos uma só
realidade, dogmaticamente uma só natureza. Nós somos Ren. Não é eis, é Ren. Não é masculino, é neutro. Então é evidente que isso é escandaloso. E os judeus se deram conta desse escândalo. Pega no capítulo 8, eu estou lendo de trás para frente o Evangelho de São João, mas no capítulo 8 ele diz assim: em verdade vos digo. Em verdade aqui é amen, amen. Ou seja, eu estou dizendo, não é de mentirinha não, não é uma parábola, não é uma metáfora. Amém é rocha sólida, é realidade concreta. Amen, amen. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi. Quer dizer, este homem está pronunciando um eu do mesmo jeito que Deus pronunciou na sarça ardente para Moisés. Eu sou aquele que sou. Ele está falando como pessoa divina. Agora, ou Jesus é realmente uma pessoa divina, ou é um louco, que não merece minimamente o nosso respeito. Ou seja, é este escândalo que nós temos que primeiro nos dar conta dele, temos que abordá-lo. Por quê? Porque quando as pessoas hoje em dia vão estudar Cristologia, a primeira coisa que eles fazem, né, é a moda dos teólogos modernos, é apresentar Jesus muito humano. Me interessa que Jesus tenha pisado no barro, sujado o pé dele no barro. Que Jesus seja como nós. Apresentar um Jesus humano, como nós. Veja, isso tem sentido se nós estivéssemos numa sociedade docetista. Ou seja, docetista quer dizer o seguinte: na antiguidade havia uns hereges que diziam assim, não, Jesus é Deus. E na verdade ele nunca foi humano mesmo. Ele tinha só uma aparência de ser humano. O corpo de Jesus era uma espécie de holograma, entendeu? Ou seja, Deus não se fez homem. Ele era Deus. E Jesus era um holograma. Não era humano de verdade, era só uma aparência. Né? Dokein, docetismo, quer dizer, isso, você julga que é homem, parece homem, mas não é, na verdade, no fundo, não é um ser humano. Bom, o fato é o seguinte, gente, que nós não estamos numa sociedade assim. Para que você fica insistindo que Jesus é homem quando, vamos ser sinceros, você conhece alguém que negue que Jesus é homem? Eu não conheço ninguém. Ou seja, nos jornais, os ateus, os marxistas, os maçons, os, sei lá, que raio de pessoa que está escrevendo nos jornais, na internet, e tal, todo mundo trata Jesus como homem, como puramente homem, como meramente homem, homem e tão somente homem. Então, para que você precisa ficar insistindo que Jesus é homem? Alguém duvida disso? Né? É como se eu ficasse aqui insistindo e dizendo para vocês, gente, eu sou um ser humano, eu sou pecador. Aí você olha para mim e diz, ah, é? Não diga, conta uma novidade para mim. Como se alguém não soubesse. Então, vejam, Jesus, e aqui está a coisa, embora fosse homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a carta aos Hebreus, Jesus
fala, e quando ele fala, existe ali um eu que faz afirmações espantosas. Então, como entender a realidade de Jesus? Bom, para a gente entender a realidade da encarnação, vamos fazer aqui, deixa eu fazer uma parte um pouco mais explanatória, né? Parece que eu vou sair do assunto, mas não vou sair do assunto. Vamos entender que existem basicamente 3 formas de os seres humanos estarem unidos a Deus. A primeira forma de estarmos unidos a Deus é o fato de que nós somos criaturas. Ok? Então, o que acontece? Em qualquer realidade criada, Deus está presente. Esta união de Deus com a realidade criada, você pode chamar de presença por imensidade, ou união da criatura com o Criador. Por quê? Porque Deus, Ele, ao criar, Ele está pensando a realidade. Então você imagina que a criação é esse livro aqui. Então Deus está pensando, amando, e ali, ao criar, essa realidade sai do nada, digamos assim, e começa a existir porque Deus, que é a fonte do ser, está fazendo com que isto seja. Eu já disse isso várias vezes para vocês, não é novidade nenhuma, aquela metáfora, comparação, se Deus pudesse dormir, quando Ele acorda, quando Ele acordasse, as coisas não existiriam. Porque exatamente porque Deus não dorme, porque Ele vê, pensa, ama, que Ele está no mais íntimo do ser das coisas. Quer dizer, isso é uma união. Eu quero que você pare para pensar nisso. Quer dizer que na fonte do ser que está fazendo com que isso tudo aqui seja, Deus está lá, segurando. Então quer dizer que Deus toca as coisas no mais íntimo do seu ser. E isso é uma forma de estar unido. Essa união, vamos chamá-la com um nome, união natural. Não é? É a união de Deus Criador na natureza das coisas lá. Mas acontece o seguinte, essa união que já é fantástica, maravilhosa, etc., mas isso também acontece nos demônios. Deus também está unido ao demônio dessa maneira, ou seja, os demônios estão sendo sustentados no ser por Deus. E isso é fonte para os demônios de grande sofrimento. Existe uma segunda forma de união, que é a forma de os santos estarem unidos a Deus. Por uma graça, que nós vamos depois estudar em Cristo, qual é a fonte dessa graça, por uma graça, existe uma modificação na alma das pessoas. E então, os seres humanos, as pessoas humanas, Maria, São Padre Pio, Santo Antônio, os santos, e nós, que não somos ainda santos, mas estamos em estado de graça e temos em nós a graça santificante, nós estamos unidos a Deus de alguma forma, por graça de Deus, nós estamos de alguma forma participando da natureza divina, por graça. É isso que diz São Pedro na sua primeira carta. Consortes divinae naturae, ou seja, partícipes, herdeiros da natureza divina, nós estamos lá. Então, o que é graça santificante? A gente ouve falar de graça santificante, graça santificante, graça santificante. O que é graça santificante? E graça santificante é uma forma de as criaturas que não têm natureza divina participarem
da natureza divina, que a gente chama aqui de sobrenatural. Sobrenatural quer dizer, eu não tenho essa natureza, mas é sobrenatural. Sobrenatural quer dizer o seguinte, não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é anjo, não é humano, humano, anjo, as várias gradações de naturezas, a natureza mineral, natureza vegetal, natureza animal, natureza humana, natureza angélica. Tudo isso é criado. Tudo isso nós estamos considerando como natural. Sobrenatural é a natureza de Deus. Então, de alguma forma, pela graça, os seres humanos e os anjos participamos da natureza de Deus, uma natureza que não é nossa, mas que, de alguma forma, nós estamos unidos a ela. Esta forma de união a gente chama de união sobrenatural. Então eu estou unido a Deus na minha própria natureza. Chama-se criação. União natural. Eu estou unido a Deus porque Deus me deu uma graça para poder participar da natureza dele de alguma forma misteriosa, que nós aqui não vamos agora tentar explicitar mais isso, embora continue sendo sempre um mistério, mas deixa isso para o Tratado da Graça, depois a gente vê. Mas ali tem uma união, só que existe uma terceira forma de união, que é única e exclusiva de Jesus. Não é a união da natureza, não é a união sobrenatural, não é a união natural, não é a união sobrenatural, é aquilo que a teologia chama de união hipostática. Essa palavra difícil, mas ela é uma palavra que não dá para renunciar a ela. Nós poderíamos chamar ela de união pessoal, ficar meio fraca, porque a palavra pessoa em português está muito gasta pelo nosso dia a dia, né? União hipostática quer dizer o seguinte, que a natureza humana daquele homem Jesus está unido à natureza divina, não por uma forma como os santos, mas de uma forma mais radical no ser, porque essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, têm um só eu, o eu do Filho, do Verbo eterno. Então, o que é que acontece? Tanto a natureza de Deus, igual ao Pai em tudo, consubstancial ao Pai, como a natureza dos homens, igual a nós em tudo, exceto no pecado, consubstancial a nós, estão lá, mas unidos numa só pessoa. Veja, até aqui eu falei, mas para dizer, ainda não está claro para você o que é essa união hipostática. Calma, nós vamos ter tempo para aprofundar isso mais, mas o que eu quero que você note é que existe em Jesus uma forma de Deus estar unido ao homem que é exclusiva de Jesus. E nem os anjos, nem os santos, nem ninguém está unido a Deus como Jesus. Ele é homem e ele é Deus. Essas duas naturezas não estão misturadas.
sem confusão. Jesus não é uma mistura. É plenamente homem, plenamente Deus. Mas existe ali uma união intimíssima, uma união que Deus fez, que a gente quer aqui se aproximar desse mistério nesse curso. Mas é importante dizer isso já aqui, para você entender conceitualmente que nós estamos falando de algo de único. E esse algo de único quer dizer o seguinte: quando aquele ser humano, nascido de Maria, que morreu na cruz, diz, este eu é um eu divino. É importante você entender isso. E é um eu divino de uma forma que nenhum ser humano jamais será. Porque as cristologias atuais, elas tendem a tratar Jesus como um homem que está unido a Deus do jeito que os santos se unem a Deus. Mas não é isso. É uma terceira forma de união exclusiva de Jesus, chamada união hipostática. Ninguém jamais estará unido a Deus como ele, porque o eu dele é divino, não é humano. É um homem, corpo e alma, igual a nós em tudo. Mas quando ele diz eu, ali tem uma pessoa divina. Em que consiste isso? É um grande mistério. Nós podemos nos aproximar um pouco mais para ter ideias mais claras da profundidade desse mistério. Mas, desde já, eu tenho que dizer para você, no início deste curso, essa realidade. Ele é o Filho de Deus que se fez homem, o Verbo eterno. É uma pessoa da Santíssima Trindade. E se isso não ficar muito sólido no início do nosso curso, nós vamos resvalar na heresia, e a heresia, digamos assim, da moda, hoje em dia, ou seja, a heresia que a pessoa não precisa ser herética, mas o clima cultural, né, é uma heresia chamada nestorianismo. Ou seja, dizer que em Jesus, ser humano igual a nós em tudo, tratar Jesus como uma espécie de santo, ou seja, um eu humano que foi se descobrindo, se unindo a Deus, fazendo o seu caminho de união com Deus, etc, etc, né? Aí Jesus se descobre, aí ele vai lá no Jordão, João Batista batiza ele, aí ele tem ali um momento de revelação espiritual. Nossa, Deus está me tratando como um pai. Aí Jesus passa por crises, depois é crucificado, etc, etc. E vai se narrando a história de Jesus como a história de um santo, que na sua vida espiritual vai se descobrindo, quem que eu sou, o que eu vou, etc. Não. Essa realidade dogmaticamente é confusa, porque nós temos que dizer, desde o início, que existe ali um eu divino. Como que isso se dá psicologicamente em Jesus, são outros 500. Podemos tratar disso. Mas, nestorianismo, não. Não são duas pessoas. Não tem Jesus uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não, é um ser humano com um eu divino. Ele tem corpo e alma igual a nós. Mas lá na raiz tem um eu divino. Como que isso se dá?
vamos tentar aprofundar nas próximas aulas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.